A sociedade brasileira ela já vem de estupros, ela foi formada em cima de estupro, de violação de direitos. Então é isso que tem no Brasil e hoje o brasileiro não consegue entender que se ele tem o cabelo liso, se ele tem o olho puxado, minha avó foi pega no laço. Ela não foi pega no laço, ela foi estuprada. Ela foi estuprada, ela foi tirada da comunidade dela, foi violado o direito dela de viver com a família dela e foi estuprada. Então é essa situação que os brasileiros acreditam naquele romantismo. E não é assim que foi feito. O Brasil é uma grande mentira. Brasil, país Brasil, é escravidão, é etnocídio. Acho que o maior etnocídio humano pode ter acontecido no Brasil. Porque hoje a população indígena não chega a 1 milhão que vive em terras indígenas. E na época que os europeus chegaram aqui, tinha mais de 10 milhões de indígenas só nessa região do Brasil. Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, Bolívia, terra Guarani. Mas, claro, você tem uma história, 5 séculos e tal, mas é uma população que ainda hoje ocupa todo esse território. Embora ela esteja pequena, né, numericamente depauperada, assim, pequena, tal, mas ela é daqui. O Brasil falou que ia acabar com o desmatamento ilegal, que ia reflorestar, que ia proteger o meio ambiente. E esse governo do estado de São Paulo age na contramão da humanidade, da necessidade maior, que é proteger a Mãe Terra. Morumbi, palavra indígena. Umbi significa verde. Moru, alguns dizem que é colina, outros mosca. O bairro seria Colina Verde ou Mosca Verde. Ele fica numa ex-terra indígena, onde está construído o Palácio dos Bandeirantes. Bandeirantes, assassinos de índios. Coincidentemente, nesse palácio mora o governador Geraldo Alckmin, que está feliz por ter conseguido aprovar na Assembleia o projeto de lei 249, que permite a privatização da exploração de 25 parques estaduais. Do ponto de vista indígena, a história é a mesma de 1500 até hoje. Os bandeirantes de hoje, eles ainda vivem, por incrível que pareça, no Palácio dos Bandeirantes, ainda está lá, né? O Geraldo Alckmin, que é um deles, né? Que é anti-indígena totalmente. Né? Então, ainda hoje, ainda existe o palácio deles, ainda existe a rodovia, né, dos Bandeirantes, que corta também a nossa terra. Então, tudo isso ainda hoje é presente na vida dos povos indígenas. A concessão de exploração dos parques vai afetar diversas comunidades caiçaras, quilombolas e indígenas do estado de São Paulo. A lei sancionada pelo governador autoriza o estado a conceder por 30 anos a empresas privadas a exploração dos serviços, como o uso de áreas para ecoturismo, a exploração comercial de madeira ou de subprodutos florestais. Em 5 dos parques que terão a exploração privatizada, moram indígenas, como o do Jaraguá, em São Paulo. Jaraguá significa, em Tupi-Guarani, ponta proeminente e também Vale do Senhor. Poucos dias antes de o Senhor do Vale, Geraldo Alckmin, sancionar a lei que privatiza a concessão dos parques, representantes das comunidades que serão afetadas foram à Assembleia Legislativa do Estado, inútil e inocentemente protestar. Ele é o pai, que deveria ser o pai de todos no estado, mas age como se não tivesse família. Ele leva um trem para casa, come a merenda sozinho, quer tirar o povo dos parques para colocar seus amigos que lhe dão um agrado. Deixa a água acabar e ainda recebe um prêmio por isso. E agora, PL 249, vender
A nossa grande mãe já é demais. A gente não deve aceitar isso. Vai ser 25 parques e 5 aldeias diretamente, que vai ser afetado com essa PL. E qual aldeia você mora? Eu moro na aldeia do Jaraguá. Não dá para apagar a existência dos Guarani. Por mais que nos documentos do parque não falem que existem os Guaranis, por mais que a gente não apareça, né, no site, por exemplo, do Pico do Jaraguá, do parque, a gente vive aqui. Sempre viveu aqui, não tinha nem torre na época. O governo do estado, quando fez o parque, eles já estavam lá, em 2 aldeias, né? E aí eles cercaram o parque e proibiram os Guarani de entrar no parque, né? Acontece que esse parque, ele só tem mato, porque os Guarani sempre viveram ali, entendeu? Onde tem população indígena, tem mata. Esse projeto de lei prevê o quê? Ele prevê a privatização dos parques, que será passado para a empresa, para ter o que se diz, ter a manutenção, mas para a gente é uma exploração de madeira, de tudo, né? Então para a gente não é legal, não. Para a gente vai ser muito difícil. Não adianta simplesmente querer judicializar e desapropriar os povos indígenas com reintegração de posse. Porque se a nossa identidade está aqui, a gente só não vai viver aqui se viver numa cadeia. Só não vai viver na cadeia se matarem a gente. Porque a nossa identidade está na terra. A sociedade não pode aceitar isso que está em curso. Ela é a mãe, é a nossa mãe terra. A natureza é um templo sagrado que devemos respeitar quando entramos. Mãe, a gente cuida. Mãe não se negocia, não se vende. A mãe cuida da gente. Ela nos ensina a viver. Salve a mãe terra da ignorância e ganância deles. Houve alguma discussão? Alguma comunidade foi convidada para conversar? Não, nós não fomos consultados. E como prevê a Convenção 169, e que os povos indígenas têm que ser consultados quando houver algum projeto que vai impactar diretamente ou indiretamente os povos indígenas, mas isso não foi feito. E os quilombolas foram consultados? Também não. Tanto é que a gente estamos juntos nessa luta, nessa busca do direito para que seja derrubado hoje, né? A gente veio com o intuito de luta. Eu sou do Quilombo Sapatudo, Vale do Ribeira, cidade de Eldorado, São Paulo. Tem lá família quilombola, indígena, caiçara, tudo em torno do parque. E a gente não pode fazer nada no parque sem pedir licença. Uma roça de subsistência, por exemplo, né? Para a nossa cultura quilombola, a gente não quase consegue fazer. De repente vem a privatização que pode extrair tudo dentro do parque e a gente fica menos beneficiado. E se houver essa privatização, vocês vão ter de sair do parque? Não digo sair, mas o padrão de vida, o modo de viver em comunidade, os costumes, muda tudo o sistema que a gente já tem aí, trazendo de antepassado, né? Aqueles conhecimentos que a gente já tem, né? Sobre a cultura, sobre assim, histórico de luta, força e resistência da comunidade, e para a gente acaba tudo, acaba praticamente uma cultura dos povos tradicionais. Ao invés de ter se chamado audiências públicas para dialogar e conversar, que é o mínimo que essa casa tem que fazer com a sociedade, ouvir a sociedade a quem eles estão aqui representando, esses mais de 60 deputados que desrespeitaram a Constituição, que desrespeitaram a sua própria lei, eles precisam ouvir o que a gente está falando. Qual é o direito que eles têm de não ouvir a sociedade? Qual é o direito que um deputado tem de agir inconstitucionalmente? Então nós estamos aqui para perguntar para eles se eles têm orgulho de agir dessa forma. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente vai lutar até o fim.
projeto de lei da concessão dos parques de São Paulo. O governador do estado de São Paulo não respeita as comunidades tradicionais, não respeita os povos indígenas. Mas nós estamos aqui hoje para falar que nós não vamos aceitar de forma alguma que o governo trate nossa população como se não existisse. Nós vamos reivindicar o nosso direito, que é legítimo constitucional. A própria lei a que ele é submisso diz que ele deveria ter a decência e o respeito com os povos tradicionais. Mas ele não fez isso. E é isso que o Estado tem promovido, uma série de ataques aos direitos conquistados dos povos tradicionais, povos indígenas pelo Brasil. Hoje está em curso no Brasil um massacre dos povos indígenas. E esse tipo de ação do Estado fortalece, promove e incentiva a violência contra os povos indígenas. Esse projeto de lei, a PL 249, na internet, tem promovido uma série de discussão entre a sociedade e ataques racistas contra as comunidades tradicionais. Implanta cidade dentro de área indígena, põe fazenda, vai criar gado, vai explorar minério, vai não sei o quê, e os índios ficam lá, assim, ó. Fazendo o quê? Aguardando o tempo de voltar a ter a sua própria terra. Eles não têm essa noção de tempo que nós temos, eles não são cartesianos, eles não pensam em tempo linear, né? E passado, presente e futuro como algo que tal. Essa ideia de que nada retorna, não, retorna também. Pode não retornar igual, mas retorna. A história não tem uma linha reta. A gente, no Jaraguá, lutou para que houvesse a nossa demarcação, para que o Estado reconhecesse o nosso direito, e quando a gente conseguiu, com o governo federal, a demarcação, o governo do Estado entrou com uma ação judicial contra a nossa demarcação. O governo do Estado de São Paulo, ele é anti-indígena mesmo. Ele é um daqueles que promove o genocídio que está em curso no Brasil. Racismo é aquilo que move, não é? Um corpo social a querer eliminar o outro, matar, acabar com ele e matar. Nhanderu é o nosso pai verdadeiro, ele que nos mostra o caminho. Espero que o governador desista do que foi feito por ele mesmo e apresentado aqui nessa casa contra nós, povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e contra a sociedade como um todo. Hoje estamos protegendo a nossa mãe, a terra sagrada, que não tem preço, ela tem um valor sagrado e vital para todos nós. Agudjewete para quem luta. O parque hoje está vazio, né? Ele está deserto, né? Se você vai ver muita água e muita floresta, mas cadê a fauna? Cadê os animais? Né? A biodiversidade está sendo extinta.